Tem essa relação da maconha na adolescência, aquela história que até virou não um meme, mas foi acho que um psiquiatra que falou num Roda Viva, que falou assim, cara, é devastador a maconha e a relação com... É a doença que eu sempre esqueço o nome. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Ah, tá super bem demonstrado. Esse tá super relacionado. Super bem demonstrado. Porque são vários estudos mundiais em diferentes lugares. O uso de maconha precoce e aumento de chances de ter esquizofrenia. Isso aí não é mais uma discussão. Não há mais discussão, é um fato. Esse é um fato científico, né? Então tá. Então é a maior chance, não é todo mundo que fuma vai ter, mas será que você aumenta a chance? Será que já está esquizofrênico? Como é que é? D2 já tá. Então, você não consegue fumando maconha ficar esquizofrênico, você tem que ter uma predisposição genética, né? Mas o ponto é, quando você é jovem, você não sabe se você tem a predisposição ou não, né? A gente está falando de um moleque de quantos anos? Começo da adolescência, 13, 14, 15, 16, 17. Teenager, assim, né? Então, ele começa a fumar muita maconha e aí ele vai desenvolver esquizofrenia lá na frente. Isso. É assim que funciona. Aumenta a probabilidade dele desenvolver. A chance de você ter esquizofrenia não é alta, mas aumenta bastante a chance de você desenvolver. Diferente de um cara que fuma com 30 anos, começa a fumar muita maconha. Com certeza. Não necessariamente vai aumentar. Muito diferente. Como eu falei para vocês, a adolescência é um lugar, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né, do cérebro, desenvolvimento do cérebro, muito vulnerável para começar transtornos mentais. E não é todo mundo que tem esquizofrenia que desenvolveu por causa da maconha também, né? Esse tipo de relação causal. Mas o grande problema de uso de maconha, abuso na adolescência, nem é esquizofrenia, são quadros de depressão e de ansiedade. É porta de entrada para alcoolismo? Maconha é porta de entrada para alcoolismo? Ou vice-versa? Não tenho certeza, vou te ser sincero. Eu não conheço esse dado. Você lida com muita droga? Com pessoas que usam? Sim, então, claro. Vou te falar algumas drogas e você me fala um ranking de gravidade. Você consegue? Você sabe uma ideia? Consigo. Mas eu vou te responder, né? Você pode usar uma droga pouco tóxica com grande impacto e vice-versa. Mas fala. Pode ser ou de gravidade. Vou ver se dá pra brincar. É pra brincar mesmo. Ou de gravidade, fazer um ping-pong, assim. Ou de isso é muito comum. Ou não é muito comum, entendeu? Tá, vai lá. Bom, maconha. De 0 a 10 em comum. Quanto que ela é comum nos pacientes? Nos pacientes. Nos pacientes que você recebe, de adolescente, dessa faixa etária, é uma droga usual, ou não? Nos pacientes, eu não, sinceramente, é uma das drogas mais comuns, né? Primeiro álcool e depois maconha. Tá. Do ponto de vista de como eu não consigo fazer estatística de paciente aqui. Tá. Mas se você quiser comparar, álcool é o que mais se usa. E aí você pergunta, todo mundo bebe. Não é todo mundo que bebe. Sim. Entendeu? E beber com abuso também é muito pouca gente, na verdade. Mesmo? É que o que acontece é aquilo que a gente estava comentando, assim, se quem tem o problema é o americano, o mundo inteiro sabe, né? Então, que é o famoso da turma, todo mundo sabe. E aí parece que todo mundo está na mesma, não. Mas é igual quando você compra um carro amarelo, você fala, tem um monte de carro amarelo aí na rua. Não tem, né? Tem o mesmo número que sempre teve, mas você começa a ver os amarelos e tal. Então, esse fenômeno de uso, ele então álcool, maconha... Tá, então vamos fazer outra coisa, não o quanto comum, mas pelo que você estudou ou conhece sobre isso, o que é mais grave de 0 a 10? O moleque beber muito ou fumar muita maconha? Ou não tem essa... Estão pegando um caso de excesso, então, excesso, relativo, né? Excesso de uma droga. É difícil dizer, realmente é difícil dizer não, porque se você atualmente as maconhas elas são tem muito THC, a brincadeira ela é muito boa, quanto melhor pior, né? Porque o canabidiol, que é aquela parte da maconha que é a parte legal, boa, né? A parte que tudo tal, bem. Sabe quanto tem nas melhores maconhas de canabidiol, porcentagem? As melhores, piores, né? As mais caras, as mais apreciadas e tal. Quanto? 0.
Zero. Por que isso? Porque, como todos os produtos, né, você vai selecionando os que vendem mais, os que funcionam melhor e tal. Então, o tomate é um tomate mais doce, ou não sei o que, não sei o que. E aí, com a maconha, acabou isso. Você vai selecionando aqui. Seleção natural. E aí, vende mais fácil. Exato. Né? Que não é natural, né? Mas é a seleção da soja, não sei o que, não sei o que. Então, as maconhas, elas têm uma potência muito alta e têm uma capacidade de desenvolver quadros psiquiátricos mais intenso. Principalmente para quem usa muito. E aconteceu uma coisa, né, interessante, que é geracional no sentido de que quem consome essa maconha atual, o cara fuma o 5º baseado do dia para continuar. Para continuar o dia? Fazendo mais coisa. Caramba. Antigamente você falou, o 5º baseado do dia para desmaiar e morrer né? Se chegasse no 5º. Então ela mudou o jeito que ela funciona no cérebro. Ela é mais dopaminérgica, ela cria mais adição, mais dependência. Ela cria adição, porque quem fuma maconha fala, não, maconha não total. Não, igual cigarro? Não, diferente de cigarro. A capacidade de adição do cigarro é maior. Mas quem fuma bastante, fuma todo dia e bastante, sabe, porque tem quadros de abstinência pesados. Sim, precisa fumar. Pesados. E sabe o que vicia mais? Como chama? Cigarro eletrônico. Sim. Os moleques acordam no meio da madrugada. Sim, mais do que cigarro normal. Eu tô fumando 3 maços por dia. Então, você tá bem, meu. Tá super ótimo, bem, vai cara, durar bastante. Da vida. Cocaína ainda é droga de gente mais velha? Puta, é interessante. Na minha amostragem, que estamos falando de perfil que vai para o consultório e tal, tem muito menos cocaína com gente jovem. É demodé, assim. Né? É fora de moda, que nem êxtase. Êxtase também meio que saiu de moda, trocou para bala, para MD. Né? Que êxtase é bala, entendeu? Bala é êxtase com um pouco de anfetamina, assim. Então tudo ainda continua, MD e tal. Êxtase é MD, mas o êxtase, teoricamente, né? Só que Super K? Special K. Special K é uma boa droga. Grave pra caramba. O que é isso? Sabe? É ketamina. Ketamina. Cetamina. Você sabe que no meu PhD eu estudei modelos de indução de esquizofrenia e ketamina é um dos melhores para induzir um quadro tipo esquizofrenia agudo, né? Você dá e toma. Mas o Special K ele é diferente em dose da ketamina medicinal? É medicinal, assim, ketamina é um anestésico, né? Então você precisa de uma determinada dose para anestesiar a pessoa. Então é a dose mais alta. Aí tem uma dose de balada, que é intermediária. E tem uma dose que trata a depressão. Uhum. Né? Que é menor que a de balada. Que é menor que a de balada e menor do que a de balada é menor do que a de anestesia. Porque senão você chaparia. Se apaga. Mas é o suficiente para você ficar muito louco, né? Você tem um quadro alucinatório e tal. Eu não tenho nenhum problema de falar publicamente aqui que eu fiz um tratamento com ketamina e é assim, você viaja. Sério? Você eu levei este iPad, caros ouvintes, com um simulador da Apollo que ia para a Lua. Eu fiz a sessão de ketamina, a Luli me acompanhou. Quando eu fui embora, eu falei para a Luli, eu andei na Lua. Entendi. Eu andei na Lua. Mais louco que o Batman. Eu entrei nesta porra, foram duas sessões que eu realmente pirei e que assim, nós não estamos falando de cocaína, maconha, nada. O que é uma coisa alucinógena, mas não que você vê, assim, você fecha o olho e ela é interna. É bem e a enfermeira Foda. entra no quarto, você sai do barato, é impressionante. Ela entra no negócio porque ela vem uma vez para tirar o pulso, para tirar seu pulso, ver se está tudo bem. Tirar a pressão. Aí você tá lá viajando completamente, você ouve a porta, você fala, filha da puta, vamos lá, vamos fazer. Né? Tipo... Não, então, mas isso é interessante, você tá falando. Cetamina, né? Ketamina é um dos tratamentos assim mais contemporâneos para quadros depressivos resistentes. É bem legal, a gente agora tem uma droga que chegou da Janssen finalmente, né? Porque a gente ainda usa off-label intradérmico. Essa nasal que estava... Chegou a nasal. A nasal que estava nos Estados Unidos. E aí, o que acontece?
essa viagem que você está tendo, o que você relata, é uma viagem imaginada e sensorial. A viagem do Special K é viagem de bonde, é parecida ver com cogumelo, borbulhando. Não conseguir sair, entendeu? Ela é bem diferente. Teve uma das sessões, eu fiz acho que 8 ou 10 sessões de ketamina. Teve uma vez que eu fiquei desesperado. Você ficou assustado? Totalmente, assim, eu fui fundo no negócio e aí eu falei, eu quero sair disso aqui, E tinha um laboratório de gente. Tinha umas 4, 5 pessoas. Que elas falavam assim pra mim, você não vai sair, você não vai sair, você não vai sair. Tipo um sonho, assim. E eu ficava assim, eu preciso sair. Aí eu sentia que o barato tava passando e de repente fazia... E voltava e falava, você não vai sair, meu. É uma experiência quase onírica, mas te ajudou? Pra caralho. E é uma coisa assim, você tem um gráfico de quanto você mergulha na depressão, assim, o quanto você vai fundo na depressão. A ketamina, ela bota um patamar, assim. Eu cheguei a fazer teste, assim, quando eu via que eu estava meio com uma crise depressiva, assim, eu falava, eu vou pensar tudo de ruim e triste, porque eu quero... Não passa. É impressionante. Caralho. Você bate num patamar, assim, sabe? E não passa. A gente tem muita experiência, assim, e casos muito surpreendentes, assim, que os remédios já não funcionavam faz tempo e tal, que voltam a responder. A sensação que eu tinha, assim, eu entendi tudo. Do universo. Você sabe o que é isso? Esse é o princípio do delírio. Caralho. Esse é o delírio psicótico. Que louco, cara. Porque o cara sabe que é verdade. Não, mas eu entendi tudo de Deus, das coisas, da terra, tudo. Sim. Esse é o delírio. Eu não falei para você da indução de delírio por droga? Isso é a indução clássica de um delírio. Que a pessoa, ela entende o que está acontecendo e ela tem uma crença quase profunda. Essa sensação, umas 2, 3 vezes pequenininhas. Assim, sutil, ela não chega nisso. Chega na dose de balada. Mas aí dá para entender porque que o cara fica viciado. Porque eu lembro que essa sensação que eu tive é uma coisa de você falar, de novo a história do Timothy Leary, de você ter uma outra dimensão. O mundo existe em uma dimensão que você não enxerga, né, e tal. Você fala assim, eu quero mais isso aqui, cara, eu quero entender como é que é isso, né? Eu tenho um paciente que ele usou ayahuasca. Ayahuasca, sim. E ele era um paciente que era totalmente cético, não acreditava em Deus e tal. E aí ele estava lá na ayahuasca e ele viu uma luz no meio no Santo Daime. E ele viu uma luz no meio e falou, é Deus. Aí eu perguntei, como assim é Deus? Porque eu tenho certeza, eu senti que era Deus. Sim. Essa é uma experiência que você pode interpretar como divina, talvez, e tal, mas se você pensar do ponto de vista cerebral, é delirante mesmo. Só pode ser delirante. Quer dizer, caralho. Não sou eu que vou julgar, mas essa ideia da certeza é que tem a ver com o quadro. E a ayahuasca é louco, né? Eu tenho um amigo que ele pirou num nível que ele foi morar no Acre. Ele ficou morando no Acre 1 ano, numa tribo indígena, para trazer a mais pura ayahuasca. Mas lá tem até outro nome. Tem até um outro nome lá que eles usam. Aí ele trouxe, veio pela Bolívia com 2 malas cheias daquilo, porque você pode trazer, né? Não é droga. São 2 coisas, uma raiz e um cipó. E aí ele toma todo dia. Nossa. Ele toma na hora do almoço e à noite. Mas todo dia. Ele tem a mesma viagem ainda? Ele falou que continua tendo e acho que o organismo dele vai absorvendo. Eu nunca tinha ouvido falar, porque rituais eles tomam, acho que no máximo 2 vezes por semana. Uma vez por semana é o mais comum, assim. Ele emagreceu pra caralho. Emagreceu pra caralho. Só fala disso. É realmente uma coisa estranha, assim, o que aconteceu. Mudou o nome. Caralho. Mudou o nome dele, ele se chama pelo nome que a tribo chamava ele e tal. É maluco. E é gringo. É americano. Sabe, esses americanos vêm pro Brasil e piram no Brasil e o caralho. É louco.